Vamos agora estudar Direito Internacional, The Books on the Table, good morning, ok? Afinal de contas, são 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Pessoal, guerreiros, guerreiros. Tudo bem, teve um que chegou agora da balada ali, veio direto para a aula, mas tudo guerreiro aqui, galera. Vocês aí que estão agora, acabaram de acordar em casa, né? Meio-dia, meio-dia e meia. Veja, 5 graus de temperatura lá fora, chovendo, frio pra cacete. E eles estão aqui desde as 2h45 da manhã. Você vê que eles realmente querem passar no exame do OAB. Isso é foco. Foco. Ok? Vamos então para Direito Internacional. E a nossa missão aqui, mais uma vez, é árdua. Vamos lá. Tratados internacionais. Não vamos viajar, vamos focar, vamos naquilo que a gente precisa saber. Primeiro detalhe. O que nós precisamos saber aqui é que os costumes, os princípios gerais de direito internacional e que os tratados, todos esses 3 costumes, princípios gerais de direito e tratados são fontes do direito internacional. Princípios gerais de direito, costumes e tratados. O que nós vamos estudar aqui sobre os tratados, que realmente nos interessa, dada a exiguidade de tempo, é saber como é que os tratados são internalizados aqui no direito brasileiro. E quando se fala em internalização dos tratados, nós temos que pensar em 23 fases. 23 fases. Brincando, são só 4. A primeira fase, que é a fase externa. Primeira fase é a fase externa. Primeira fase, que é a fase externa. Nesta fase externa, o presidente da República, que é o agente plenipotenciário, superpoderoso, que é o agente plenipotenciário, ou alguém que vá em seu lugar, aquele que detém a carta de plenos poderes, um desses, assina, melhor dizendo, um protocolo de intenções. Assina um protocolo de intenções. Um protocolo de intenções. Então nós temos presidente da República, agente plenipotenciário, ou alguém que detém a carta de plenos poderes, celebrando um protocolo de intenções. Primeira fase externa. Eu tenho interesse em me inserir nesse tratado aí, beleza? Beleza. Aí a gente vem para a segunda fase, que é interna. Segunda fase, que é interna. Nesta fase, segunda fase, que é interna, aquele protocolo de intenções é remetido para o Congresso Nacional. Eu falei Câmara? Não. Eu falei Senado? Não. Eu falei Congresso Nacional. É remetido para o Congresso Nacional para análise. O Congresso Nacional pode dizer o seguinte, eu rejeito e arquivo. Ou o Congresso Nacional pode aprovar aquele protocolo de intenções, pode autorizar aquele protocolo de intenções, o que tecnicamente nós chamamos de referendo. Então o Congresso Nacional pode rejeitar e arquivar ou dar o referendo, que daí ele expedirá um decreto legislativo autorizando a celebração definitiva daquele tratado. Aí a gente pega e vem para a terceira fase, que daí é uma fase externa. Uma fase externa. É uma fase obrigatória. É uma fase obrigatória. Nesta fase, o presidente da República, e aí é ato privativo dele, só ele que pode celebrar tratados, é ato privativo dele, ele ratifica aquele protocolo de intenções realizado na primeira fase, ratifica aquele protocolo de intenções e assina o tratado. Ratifica e assina o tratado. Neste momento, o presidente da República diz assim, : espaço, travessão. Mundo! O Brasil vai cumprir esse tratado. Então, na terceira fase, o Brasil se obriga pelo cumprimento daquele tratado
no plano internacional. Aí vem para a quarta e última fase, que é uma fase interna. Uma fase interna. Nesta fase interna, o presidente da República e, novamente, somente ele, promulga e publica um decreto presidencial, e neste momento ele está dizendo, 2 pontos, espaço, travessão. Brasil, mostra a tua cara. Brasil, vamos ter que cumprir este tratado. Nesta quarta fase, o presidente da República promulga e publica um decreto presidencial dizendo, Brasil, nós temos que cumprir esse tratado, sob pena de responsabilidade internacional. Beleza? Beleza as 4 fases? O panorama geral é esse. Vamos agora para as peculiaridades. A segunda fase é a fase do Congresso Nacional. A segunda fase é a fase do Congresso Nacional. O que nós temos de importante nesta segunda fase? Que veja, olhem todos aqui. Olhem todos aqui. Eu vou tirar um monstro da tua cabeça. E nem é o seu namorado. Olha aqui. Veja, na segunda fase, em que o Congresso Nacional analisará o Tratado Internacional, nesta segunda fase, que é o do Congresso Nacional, se o tratado for aprovado, independentemente do seu conteúdo, se é ou não sobre direitos humanos, se nesta segunda fase o Congresso Nacional aprovar o tratado pelo procedimento de aprovação de lei ordinária, lá na ponta, este tratado terá força de lei ordinária, independentemente do objeto dele, ou seja, ser ou não tratado sobre direitos humanos. Agora, na segunda fase, se versar sobre direitos humanos e se for aprovado pelo procedimento de emenda constitucional, lá na ponta ele terá força de norma constitucional. Ou seja, aquela história que a gente às vezes ouve, ouvir é foda, né? Que a gente ouve por aí. Ah, se o tratado versar sobre direitos humanos, ele terá força de norma constitucional. Terá, se na segunda fase ele for aprovado pelo procedimento de emenda constitucional. Porque ainda que o tratado verse sobre direitos humanos, se na segunda fase ele for aprovado pelo procedimento de lei ordinária, lá na ponta ele terá força de lei ordinária e não poderá modificar norma constitucional. Agora, se na segunda fase ele for aprovado pelo procedimento de emenda constitucional, lá na ponta ele terá força de norma constitucional, podendo, dependendo da cláusula constitucional contrária, até modificá-la. Ou seja, não pode modificar a cláusula pétrea. Sacaram? Beleza? Tirei esse monstro da tua cabeça? Sim. O fato dele ser ou não versar sobre direitos humanos não tem importância. Porque se não for aprovado por emenda constitucional, não vai ser. Pergunta, qual que é o teu nome? Larissa. Larissa. A pergunta da Larissa é o seguinte, então, o fato de versar sobre, só pelo fato de versar sobre direitos humanos, não garante, vamos mudar um pouco a tua pergunta, tá, para facilitar a explicação, porque eu entendi ela. O fato de versar sobre direitos humanos, o tratado, não garante que ele terá força de norma constitucional? Não. O que garante é ele versar sobre direitos humanos e na segunda fase, ser aprovado pelo procedimento de emenda constitucional. Beleza? Beleza, Mamal? Beleza? Você que espirrou em saúde, beleza? Entendeu? Ok?